A partir de agora, os destaques da manhã, 6h06. Trazendo os destaques aqui para você, olha, direto da Gazeta de Alagoas, a Gazeta Digital. Inflação no país em 12 meses é a mais baixa desde janeiro de 2021. Não senti nada no bolso, Thaís. Também não, mas vamos ver aqui. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Vamos falar também do incêndio em residencial que matou um casal de idosos e o filho. Aconteceu no Vale Bentes, Residencial 2, no Benedito Bentes. Pois é, tragédia. Daqui a pouco esse assunto também dentro da nossa programação. Outro destaque aqui da Gazeta de Alagoas, a nossa Gazeta Digital. Lula viaja à China em busca de acordos comerciais. Sabe qual é a expectativa? 150 bilhões de dólares em acordo comercial para o Brasil. Coisa boa, Thaís. Vamos falar também da aprovação pelos vereadores do reajuste de 7% para o servidor público. Então tá aí, né? Já conseguindo essa notícia boa na Câmara, avançando o reajuste para os servidores. Pois é, rapaz, um grande acordo, 6%, tá certo? Logo agora para a folha de abril e mais 1% a partir de outubro, ou seja, 7% aí na soma do ano. Outro destaque aqui também da Gazeta de Alagoas, 100 dias. Alagoas conquista voos e liderança no turismo, coisa boa! E morre o alagoano que foi o primeiro transplantado de coração no Nordeste, faleceu aos 51 anos. O transplantado mais longevo da América Latina, está aqui esse registro também da Gazeta de Alagoas. Pois é, primeira cirurgia comandada, né, pelo médico e deputado Dr. Vanderlei. José Vanderlei estava triste ontem na Assembleia, relembrando aí a trajetória. Ele que é um médico do estilo antigo, como a gente fala, né, sabe tudo do paciente, o histórico, a família, enfim, esse rapaz era uma referência aí para o nosso querido Dr. José Vanderlei, que descanse em paz, cumpriu essa missão também. E não morreu do coração, tá? Morreu de um problema relacionado ao câncer, foi o que foi dito ontem lá na Assembleia. Outro destaque aqui também da Gazeta Digital, Paulo defende revisão na política de preços do gás. É destaque também na Gazeta Digital. E tem esporte aqui no Jornal da Mix. CSA, infelizmente, tô sofrida, viu, Marcos? Sofrida, não sei o que é que eu faço como torcedora azulina. CSA perdendo de virada para o Internacional 2-1 pela Copa do Brasil. No jogo de volta vai precisar de 2 gols aí em cima para poder avançar no campeonato. Vamos esperar, né? Esses são alguns dos destaques desta manhã no Jornal da Mix, que segue com a previsão do tempo. Previsão do tempo no Jornal da Mix. Muito bem, a previsão do tempo para amanhã desta quarta-feira. O dia começa nublado em algumas regiões, com mais claro, o sol vai prevalecer, Thaís. Eu tô te chamando de Thaís, né? Tô te rebatizando. Thaís, Thaísa, foi sempre Thaís, assim, é foi tudo sempre derivado, tá tudo valendo. A nossa Thaís Cavalcante. Olha, o tempo começa meio nublado em algumas regiões aqui do estado. A própria capital, né? A parte alta, parece que é uma outra cidade dentro da cidade. Ela começou também já com o dia aí bem nublado, né? Aquela neblinazinha leve se dissipando. Mas a expectativa de temperatura mínima é 23 graus, a máxima pode chegar a 30 graus aí no auge aí do meio-dia, às 14 horas, Thaís. No Agreste, nas regiões ali, nas cidades do Agreste, mínima de 22, a máxima sobe 1 grau, 31 graus, a previsão de máxima para as cidades do Agreste. Vamos para o Baixo São Francisco aqui, mínima de 23, seguindo a previsão para Maceió, máxima de 30 graus também. O dia deve se manter hoje com sol e poucas nuvens em boa parte do estado. Mas tem locais aí que vai ter muita nuvem, né? Dia parcialmente nublado. É verdade. Olha, informação aqui também sobre o litoral, estendendo aí para o litoral norte e litoral sul, parcialmente nublado. Aqui a umidade relativa do ar 65% e a máxima 90%. Uma tarde aí também com o tempo parcialmente nublado, é o que indica aqui os dados da SEMAR, nossa Secretaria de Recursos Hídricos, trazendo os detalhes também dentro da nossa programação. Agora vamos aos destaques, agora são 6h11 da Gazeta Web. Você que está acompanhando também toda a nossa programação, quer ficar bem informado, notícia rápida chegando para você onde você estiver, acesse agora a Gazeta Web também no melhor mix do Brasil. Giro de notícias. Mix.
Rogério Costa tá ao vivo com a gente, tem informação, bom dia. Bom dia, temos informação sim, bom dia para todo mundo. Nesta manhã, o Instituto de Identificação de Alagoas está interiorizando seu atendimento cada vez mais. Agora, são 45 unidades espalhadas pela capital interior do estado. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes a respeito disso, já que o município de Novo Lino, na zona da Mata Alagoana, numa parceria com a prefeitura local, e o Instituto recebe a nova estrutura. E vocês já sabem os novos valores da Mega Sena? Pois é, hoje tem sorteio de 3 milhões de reais. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes a respeito desse assunto aqui no Jornal da Mix. Muito bem, tá aí o Rogério Costa trazendo detalhes, grana, muita grana. Você tem sorte, Thaís, e jogue para tentar ganhar 3 milhões, também. amigo, é muita Pois grana. é, o muita Rogério grana. é um cara de sorte, me coloca no bolão, Rogério. Ô, Rogério, o que você faria com 3 milhões? Conta pra gente aqui. 3 milhões de reais? É muito dinheiro, não é não? É, o último prêmio foi de 45. É, mas 3 milhões já tá bom. Uma pessoa ganhou 45 milhões no último sorteio. 3 milhões eu não faria nada, ficaria abestalhado. Pois é, daria uma viajada, né? Daria no pé e depois ficava mandando o zap pro pessoal, pros amigos, de onde está, né? O meu amigo Marcos revelou aqui nos bastidores, antes do jornal estrear, que ele montaria um harém. Isso deu um problema. Imagina o problema que você encontrou aí. Ele né? gosta de cavalo. Pois é. Vamos aqui com outros destaques agora da Gazeta Web. Olha, a TV Mar tá com uma série muito legal, tá? É uma série aí a série Meu Som, e dessa vez está destacando aí a presença do cantor César Sales, que participa do 9º episódio. Você pode acompanhar também na TV Mar. Vamos trazer aqui informações também, falar desse alagoano que recebeu o primeiro transplante de coração do Nordeste de novo. O nome dele é Francisco Sebastião de Lima. Ele recebeu o novo coração há 34 anos. Você falou aí do Dr. Vanderlei, né? Que foi o médico que fez esse transplante, esse procedimento liderado pelo Dr. José Vanderlei Neto. Então tá aqui destaque da Gazeta Web também, menos de um mês após o 34º aniversário do primeiro transplante cardíaco realizado no Norte e Nordeste. O paciente, infelizmente, o Francisco Sebastião, que até então era considerado mais longevo, né, transplantado de coração da América do Sul, faleceu aos 51 anos. Ele, que era de Santana do Mundaú, na zona da Mata de Alagoas, recebeu um novo coração no ano de 1989, quando tinha apenas 17 anos. E a morte ocorreu na madrugada de ontem. Inclusive, o procedimento na época foi muito bem sucedido, né, liderado pelo Dr. José Vanderlei Neto, que hoje é deputado estadual, José Teles também, médico sergipano. E aí teve essa menção, inclusive, na Assembleia Legislativa de Alagoas. Pois é, era visível na expressão de tristeza do médico Dr. José Vanderlei Neto, mas ao mesmo tempo com a certeza de que o trabalho foi bem feito e que essa pessoa realmente faleceu com outro problema, né? Um carcioma, problema aí relacionado a câncer também. Agora são 6h14. Você estava falando que não sabia se chorava aí em relação à derrota do CSA. Não chore, porque se os olhos ficarem vermelhos, vamos pensar que você é regatiana, né? Começaram as provocações. Vamos pensar que você é regatiana, né? Já basta a espuma vermelha aqui do Jornal da Mix, tá bom? Agora vamos aos detalhes que envolvem o esporte. Pois é, tudo sobre o CSA ontem na derrota para o Internacional. Jornal da Mix, Esportes. Bom dia para você que está ligado aqui no Jornal da Mix. Ontem, o time do CSA jogou contra o Internacional em Porto Alegre. O resultado do jogo foi 2-1 para o time do Inter. O CSA fez um bom jogo, fez um gol, abriu o placar, depois tomou o empate, terminou o primeiro tempo 1-1 e no segundo tempo, logo no comecinho, o time do Internacional fez 2-1. Durante o jogo, o CSA chutou bola na trave, o CSA obrigou ao goleiro do Internacional a fazer algumas boas defesas, mas não deu. De qualquer maneira, como tem o jogo da volta, perder por 2-1, perder nunca é bom. Mas perder para o Internacional em Porto Alegre por 2-1, sabendo que tem o jogo da volta, um gol do CSA na volta aqui no Repelé, leva a decisão para os tiros livres da marca do pênalti. Então, o resultado de ontem, com o CSA fazendo uma razoável apresentação, foi um bom resultado se você pensar que ainda tem o jogo da volta,
pela terceira fase da Copa do Brasil. Eu achei que o CSA apresentou um bom futebol e isso anima o seu torcedor, que pode lotar o estádio Rei Pelé e buscar uma melhor sorte dentro desta Copa do Brasil. Jorge Moraes, para o Jornal da Mix. 98.3. E o Clube de Regatas Brasil tem compromisso hoje contra a equipe do Atlético Paranaense. O jogo é pela Copa do Brasil. Atenção, torcida, anote na agenda, 19 horas mais 30 minutos. O CRB recebe no estádio Rei Pelé a forte equipe do Atlético Paranaense. É o primeiro jogo, são 2 jogos essa terceira fase. Primeiro hoje, na próxima semana, o segundo jogo lá na casa do adversário. Por isso que todas as expectativas criadas para este jogo, podendo ter surpresas na relação de jogadores do treinador Humberto Lousa, que jogadores que foram contratados, alguns podem atuar pela Copa do Brasil. A exemplo do Conceição, zagueiro rodado experiente, estava no Vasco, volta para o CRB, e o levantamento feito pelo Departamento de Registro do CRB pode sim deixar esses jogadores à disposição do treinador Humberto Lousa. E é ele que fala desse momento difícil que terá o CRB nesta Copa do Brasil, esse adversário, a grandeza que é o Atlético Paranaense. Acompanhe o que disse o treinador do Galo, Humberto Lousa. Foi uma equipe montada, né? Eles são o atual vice da Libertadores. A equipe foi montada justamente para poder ser credenciada a disputar tanto da Copa do Brasil como da Libertadores. É uma equipe que tem um poderio de investimento muito grande, uma estrutura magnífica, que dá muitas condições aos seus atletas, muitos atletas lá já trabalhando, a própria comissão há muito tempo também à frente. Então isso são ingredientes que facilitam e faz com que você se aproxime de grandes objetivos. É claro que também nós vamos olhar aqui para nós, vamos criar a nossa melhor estratégia, teremos agora uma reunião com os departamentos e justamente com os atletas para a gente entender como cada um chegou, né, para que a gente possa criar a nossa estratégia em cima da questão física, técnica, tática, estratégia também em cima do jogo, para a gente ser forte de início, ser forte também nas nossas opções de trocas ali, para que dentro de casa a gente possa fazer o fator casa prevalecer e consigamos assim obter uma vantagem. Marcelo Rocha com informações do Clube de Regatas Brasil para o Jornal da Mix. 2 árbitros da Federação Alagoana de Futebol, Denis Ribeiro Serafim, que comandou a última partida do campeonato estadual da primeira divisão no último sábado no estádio Rei Pelé entre CRB e Asa, e o árbitro assistente Ejas Mariano estão no Rio de Janeiro participando de um curso para árbitros de elite. Quem fala, inclusive, conosco a respeito deste assunto é o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Alagoana de Futebol, George Alves Feitosa. Passadas as emoções da final do Campeonato Alagoano, a arbitragem alagoana continua se preparando, Orlando, né? Dessa vez, o Denis Serafim, junto com o Esdras Mariano de Lima, receberam um convite através da Comissão Nacional de Arbitragem e estão, nesse momento, na cidade do Rio de Janeiro, realizando um curso para árbitros de elite. Semana passada tivemos a Brígida Cirilo, representando a Federação Alagoana, e nessa semana Denis e Éger, né? Eles estão se preparando, visando a continuidade da temporada 2023. É um curso que conta com os árbitros de elite do futebol brasileiro. Serão 4 dias, até sexta-feira eles estarão reunidos em um hotel na cidade do Rio de Janeiro, fazendo uma preparação técnica e física também, visando a continuidade da temporada. E esperamos que eles sejam bastante aproveitados nesse ano, né? Visto que são árbitros de elite, árbitros que vêm se destacando nos últimos anos aqui da Federação Alagoana de Futebol, e o que nós esperamos como presidente da comissão é que eles tenham êxito nessa temporada 2023. Tá aí então George Alves Feitosa falando aqui conosco neste programa jornalístico, ou seja, o Jornal da Mix. Foram as notícias da Federação Alagoana de Futebol com o repórter Orlando Batista. 98.3. CSA perdeu o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil para o Internacional ontem em Porto Alegre. O Inter venceu de virada. Foi Alan Patrick quem marcou os 2 gols, enquanto que o gol único do CSA foi marcado pelo Gabriel Taliari.
CSA agora vai precisar de uma vitória, jogando em Maceió no próximo dia 27, às 20 horas, no estádio Rei Pelé. Goleiro Dalberson fez uma grande partida, uma grande atuação, fez defesas importantíssimas e até mesmo defendeu um pênalti. Ele falou sobre esse assunto, como também sobre a diferença pequena, né, em favor da equipe do Inter, mas que para o CSA será muito importante aqui em Maceió. Em questão do pênalti, é até um pouco engraçado que a gente teve até duas disputas de pênalti recentemente, onde eu infelizmente não peguei nenhum. E gera uma certa desconfiança. Quando me perguntaram, eu falei que tratava com naturalidade, realmente tratava com naturalidade, que é uma coisa que, na glória de Deus, eu fui feliz em defender o pênalti. E em questão da desvantagem, acho que a desvantagem mínima de um gol, acho que a gente conseguiu fazer um bom jogo, deixar o jogo em aberto para Maceió, né? A gente teve até a chance agora de empatar, o Keller fez uma grande defesa ali. Acredito assim que vai ser um jogo bom também pelo fato de o jogo estar aberto. A gente com um gol, 2 gols ali, a gente tá no jogo. Ouvimos o goleiro Dalberson aqui dentro do nosso Boletim Esportivo. O Arne Oliveira para a programação da Rádio Mix. Muito bem, tá aí, são 6 horas e 22 minutos, todos os detalhes dos bastidores dessa partida ontem lá no Rio Grande do Sul. Pois é, mas vai ter jogo da volta, vamos encher aí o Rei Pelé, o placar não é impossível, gosto de ver, quero ver você mesmo lá, Thaís. Pode pagar o ingresso que eu vou lá torcer também, viu? Olha, eu sou azulina, a esperança é a última que morre, a gente tem que estar sempre torcendo e passando energia pro time, não é uma boa fase, mas vamos em frente, tem aí tem uma chance, o importante é existir essa chance. Pois é, isso mesmo, olha aí, vamos para um rápido intervalo primeiro, aí na manhã de hoje aqui no Jornal da Mix, daqui a pouco a gente vai falar sobre tecnologia. Você é analfabeto digital? Você é alguém que está excluído do universo digital? Fique ligado, daqui a pouco esse é o assunto aqui no Jornal da Mix. Até já. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Ei, o cuidado com seu pet é o bicho. Hospital especialista com emergência 24 horas. A primeira UTI veterinária de Alagoas é o bicho. Hospital, laboratório, hotel, banho, tosa, plano de saúde animal é o bicho. 2 endereços para te atender: Ponta Verde e Barro Duro. Siga @elbichoalagoas no Instagram e acesse o nosso site elbicho.vet.br. Siga a Mix no Instagram, @Mix Maceió FM. Hoje no Braskem Explica, vamos contar como você pode adotar um pet de forma responsável com o Programa de Apoio aos Animais. Um canal de adoção faz parte do programa, que foi criado para atender os animais de estimação dos moradores das áreas de desocupação e monitoramento. Visitando o perfil Focinho Responsável no Instagram, você encontra as fotos dos bichinhos disponíveis e também um formulário que precisa ser preenchido para iniciar o passo a passo da adoção. Esse trabalho é uma parceria da Braskem com a Universidade Federal de Alagoas. Ele promove a adoção responsável, em que o novo tutor recebe instruções e dicas para tornar ainda melhor o convívio com seu pet. Todos os animais são vacinados, castrados e vermifugados. E em 1 ano e meio, mais de 700 cães e gatos encontraram um novo lar. Quer saber ainda mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas. 98.3 Mix. O Instituto Arnon de Melo apresenta a obra literária Enciclopédia Municípios de Alagoas, 4ª edição. Uma das principais fontes de pesquisa sobre a história, cultura, geografia e economia dos 102 municípios do nosso estado, com um capítulo especial sobre o bicentenário da independência do Brasil, em 12 fascículos, todos os sábados encartados na Gazeta de Alagoas. Realização Instituto Arnon de Melo. Apoio Cultural. Governo de Alagoas. Juntos por uma Alagoas de todos. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Escola SESI. Seu futuro começa aqui. O mundo te espera. Prefeitura de Marechal Deodoro. História, cultura e lazer. Descubra Marechal. Mineradora Vale Verde. Pensar diferente. Fazer mais. Equatorial Energia. Pelo futuro todo dia. AMA. 42 anos em defesa dos municípios alagoanos.
melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. De Agora, volta com o Jornal da horas. Mix. Opa, meu amor, é o melhor mix do Brasil. É você, por favor. 6 horas e 26 minutos. Vamos lá, Marquinho, vai lá. Todo mundo a fim de falar. Como é bom a primeira semana, né? Ah, que coisa, que alegria, maravilha. Agora são 6 horas e 26 minutos. Ô, Ana, vamos falar pro povo como é que tá o trânsito na capital alagoana, né? Jornal da Mix. Trânsito. Pois é, se você não sabe, a Ana é a nossa produtora, tá aqui fazendo aquela cara seríssima. Fala, Thaís, o que é que você tá vendo por aí? Eu tô vendo que o trânsito tá muito intenso, fluxo quase parando ali num trecho da Siqueira Campos, no bairro do Trapiche, e também tem um alerta de acidente de carro na ladeira Geraldo Melo, aqui pertinho da Gazeta. Foi reportado 15 minutos atrás, então ainda deve estar essa situação. Então atenção, você que está descendo aí para o centro, para a Orla, passando pela Geraldo Melo, um acidente de carro aqui na ladeira que foi reportado, deve ter acontecido agora há pouquinho, tá bom? Destaque também para você que vem pela Santa Amélia, a descida da ladeira de Bebedouro, a rua Doutor Oswaldo Cruz. Ela apresenta um trânsito intenso, tá certo? Aí pelo menos em um bom trecho aí de descida, não tá tão complicado não, dá para tá fluindo com tranquilidade, mas é porque a ladeira tem muito carro estacionado, muita moto passando por ali, não há registro de acidentes, essa é a boa notícia, mas aí o motorista precisa ficar atento, né? Pé no freio, tendo cuidado, evita ficar descendo em ponto morto, porque aí você tem a responsabilidade de ficar só com o pé no freio, né? E aí se você dá uma cochilada, uma descansada, você acaba aí batendo em outro carro. Falando também para o motorista que está vindo pela Avenida Durval de Góes Monteiro, a região da Bomba do Gonzaga já apresenta aí um trânsito mais intenso, é o primeiro ponto aí aonde o motorista percebe uma retenção por conta dos semáforos após o viaduto ali da PRF, um pouco mais adiante também já na região dos Correios, o acesso ali para quem segue em direção a Santa Lúcia, nesse momento apresenta aqui faixa vermelha indicando trânsito muito intenso nessa região. Mesmo acontece um pouco mais adiante, próximo ao sinal, o semáforo ali do antigo Macro, também apresentando aqui a faixa vermelha, ou seja, já tendo um pequeno congestionamento, viu, Thaís? E trânsito tá pegando também no centro, Rua do Sol, tá um trânsito bastante lento nesse início de manhã. Tá aí a média de velocidade dos carros no momento tá de 13 quilômetros, então o trânsito fluindo muito devagar, inclusive tem alerta de buraco ali na Rua do Sol. Então, para você que está passando aí no centro e também na Rua do Imperador, trânsito muito lento. Tá aqui a faixinha vermelha mostrando para você que está circulando nesses pontos. Outro destaque para você é a Via Expressa, tá? A Via Expressa, o trecho que tem mais intensidade é ali nas imediações do condomínio Morada das Artes, né? No acesso aí exatamente à Via Expressa e um pouco mais adiante, próximo ao residencial Sanícolas. Outro trecho que apresenta já uma certa retenção de veículos é no bairro da Serraria, no cruzamento que dá acesso também ao Barro Duro. Agora 6 horas e 29 minutos. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. E a gente traz a primeira reportagem do dia. O Instituto de Identificação da Polícia Científica inaugurou um novo posto de atendimento à população no município de Novo Lino. A instalação da moderna unidade foi realizada em parceria com a Prefeitura da cidade, que disponibilizou o espaço e a estrutura necessária para o funcionamento do posto. A gente confere agora na reportagem de Rogério Costa. Moradores de Novo Lino, Zona da Mata Alagoana, não precisam mais vir para Maceió ou até mesmo para cidades pernambucanas, a exemplo da capital, Recife, para tirar um documento de identidade. Parceria entre a Prefeitura Municipal de Novo Lino e o Instituto de Identificação de Alagoas fez com que a cidade fosse beneficiada e a região com a inauguração de um posto para emissão de carteiras de identidade, com toda a estrutura necessária para o atendimento ao público. Quem fala sobre isso é o superintendente do Instituto de Identificação, Anísio Amorim. Além da cidade de Novo Lino, ela irá atender a colônia de Leopoldina, ela irá atender a Jundiá e Campestre, ali naquela região, que era uma região que não tinha posto de atendimento. E com isso, muitas pessoas se deslocavam até a cidade de Chechel, no estado de Pernambuco, para fazer o seu RG. Essas pessoas, esses alagoanos, eles podem contar
com um posto muito bem instalado, em uma parceria com a prefeita Marcela. A Prefeitura de Novo Lino forneceu toda a infraestrutura e nós entramos com o equipamento e já estamos atendendo a todo vapor lá naquela cidade. São 28 atendimentos por dia, atendendo assim a toda demanda daquela região. Essa participação de Anísio Amorim aqui no Jornal da Mix, superintendente do Instituto de Identificação de Alagoas, que chega a Novo Lino e agora são 45 unidades espalhadas na capital e interior do estado. Portanto, quem sofria querendo tirar uma carteira de identidade, tendo que vir para Maceió ou mesmo em Recife, Pernambuco, pode fazê-lo, tanto moradores de Novo Lino como da região. Para o Jornal da Mix, Rogério Costa. Você está ouvindo pela 98.3 FM, o Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. 6h32 aqui na capital alagoana, no melhor mix do Brasil. Momento Tech. Mix. É aquela hora que a gente fala de tecnologia para orientar você que ainda não despertou para a necessidade de estar conectado, tá? Principalmente nesse mundo tão digitalizado. Às vezes eu fico, Thaís, em algum local e fico vendo as explicações, né, dos atendentes. Hoje todos eles falam, não, a senhora entra no site e tal, vai no aplicativo. É uma linguagem que já faz parte do universo de muita gente, mas ainda há uma parcela significativa da população que, quando ouve essas palavras, é praticamente como se fosse a confirmação de que ela está totalmente excluída desse mundo. E se você for para centrais de atendimento públicas, é que você percebe os olhares assim voando, né? Especialmente dos idosos, de pessoas, né, mais velhas, que realmente ainda não conseguiram ali entender, né, ou não acessar o mundo digital. Esse é o nosso assunto de hoje, na Quarta Tech, Inclusão Digital e Acesso à Tecnologia, com ele, consultor de tecnologia, Márcio Magalhães. Muito bom dia, seja bem-vindo, Márcio, ao Jornal da Mix. Bom dia, satisfação estar aqui com vocês, participação e abordar o tema de tecnologia que, de maneira geral, ajuda todos, tá? Desenvolvimento social, econômico, inclusão social, é sempre importante abordar esse tema que faz com que as pessoas evoluam e tenham uma qualidade de vida um pouco mais significativa. Pois é, vou até orientar você a falar um pouco mais próximo para essa tecnologia corresponder também. Ô Márcio, me diga uma coisa, para você que trabalha nesse universo e obviamente dedica uma parte importante da sua vida a essa atividade, é perceptível essa exclusão das pessoas em relação ao mundo digital? Sim, sem dúvida a gente nota e a gente pode avaliar por vários pontos de vista, tá? Inclusive de pessoal, a gente tem familiar, a gente tem pais que têm uma faixa etária que não é a nossa faixa etária e sobretudo aqueles que não têm uma facilidade, até por gerações e o ambiente que eles convivem, não têm essa facilidade de usar a tecnologia, mas aos poucos, mesmo não sendo direto, ou seja, usar, por exemplo, o smartphone, que é algo que as pessoas mais participam com uso de tecnologia mais acessível, mas eles usam a tecnologia indiretamente, como a mídia como a rádio hoje que a gente está aqui, a gente usa a tecnologia e viabiliza, está usando a internet. Então, indiretamente, eles acabam sendo influenciados e acabam sendo incluídos nesse mundo tecnológico. Como é que você encara nesse momento em que as coisas estão fluindo tão rápido, né? Estão avançando tão rápido? A cada dia a gente vê um modelo de aparelho novo, a gente vê um aplicativo diferente, caminhos digitais diferentes. Como é que você avalia esse momento em que nós estamos em relação à alfabetização digital? Outra abordagem muito interessante e talvez que mais se aproxima do meu perfil. Eu estou num ambiente de educação até por convívio de geração. A minha mãe foi muito envolvida na área educacional e eu também já cheguei a ensinar há alguns anos em universidade e também tenho muitos amigos, muito convívio na área educacional. Então, a gente tem essa visão muito forte. Eu também vim de uma formação acadêmica numa instituição pública que tem convívio com várias classes sociais, inclusive aqueles que têm um pouco mais de dificuldade financeira e também até de alternativas para poder desenvolver, que é a área de digital, mas a gente nota que se a pessoa tiver um pouco de apoio, um pouco de orientação e, sobretudo, um pouco de investimento governamental, as pessoas acabam evoluindo e conseguem se inserir nesse mundo digital e acabam realmente aperfeiçoando, porque tem meios para viabilizar essa tecnologia. Não é tão fácil,
quanto é que eles têm um melhor poder aquisitivo, mas sem dúvida eles acabam conseguindo ser inseridos e ao volta e meia você acaba conseguindo, através da própria tecnologia e da comunicação, como é o caso daqui, eles serem alertados ou serem estimulados a se envolver nesse mundo tecnológico para conseguir evoluir na parte educacional. Para você que está acompanhando o Jornal da Mix FM, agora são 6 horas e 36 minutos, com a gente aqui o consultor Márcio Magalhães, consultor de tecnologia, o assunto, a gente falando sobre a exclusão digital. Agora, há uma contradição, né, Márcio? Ao passo em que a gente está falando do uso racional da tecnologia e principalmente para ter acesso a serviços, né, a produtos de um modo geral, tem uma parcela da população que já consome esse universo digital, mas apenas com as redes sociais. Esse é o lado mais pobre, né, dessa história toda, né? Pode ser considerado que sim, pode ser um lado pobre, mas entendo que esse lado de tecnologia, rede social, internet, ela tem apenas que ter uma visão criteriosa em relação à responsabilidade, porque você tem hoje essa facilidade, mas na mesma proporção que você tem a facilidade, você pode estar correndo o risco de ser envolvido em um ambiente que possa direcionar você para desvios de boas condutas, e que possam até gerar transtornos para ele, a pessoa que está gerando isso, como para as pessoas que estão recepcionando essas informações. Então, existe, como a vida em geral, ela tem esses contratempos aí que você tem que ter um pouco mais de conscientização e um pouco mais de responsabilidade. A gente tem ficado feliz com os avanços, né? Principalmente com a utilização de plataformas para atividades nas escolas. Aqui em Maceió, a gente tem visto os professores, né, receberem tablet, receberem iPhone, telefone, aí, enfim, e para aplicar nas suas aulas. Isso é um avanço, isso é interessante. E de um modo geral, né, de 2016 até 2020, a gente tem esse dado aqui, que o mundo digital, o acesso de plataformas em escolas, a implantação aumentou de 22% para 66% em 2020. E agora, infelizmente, esse percentual de escolas com acesso à internet ainda não é uniforme em todas as regiões. É certo que a gente precisa avançar muito mais. É muito importante essa abordagem. E vou enfatizar novamente e agradecer a oportunidade de estar conversando sobre esse tema, porque ele tem um poder incrível de fazer com que as pessoas possam desenvolver em vários aspectos, mas sobretudo na educacional. Se você tem uma solidez em relação à educação, orientação e convívio social, você acaba gerando também um pouco mais de força econômica, você acaba reforçando também o seu poder cognitivo e seu ambiente social, enfim, faz com que as pessoas, a sociedade em geral, evoluam. A gente tem muitas vivências, e tem casos aqui do estado de Alagoas que, no geral, e se compararmos com estados que têm mais poder aquisitivo, como São Paulo, mas temos casos espetaculares aqui de empresas de alagoanos que vêm de um convívio acadêmico, mas que desenvolveram no mundo de empreendedorismo e conseguiram desenvolver empresas que o mundo todo utilizam desses recursos. E eles, sobretudo, é bom reforçar que eles vieram da área educacional, vieram da área acadêmica. Então, eles conseguiram ter lá um embrião, obviamente que tinha lá já alguma facilidade, tinha já um perfil para essa área de empreendedorismo, mas desenvolveram e conseguem produzir e desenvolver economicamente e educacionalmente falando, mas faz com que as pessoas, em geral, sejam melhores, digamos, qualificadas. Então, a gente pode associar facilmente a palavra inclusão digital como também inclusão social. Sem dúvida. Muito correlacionado, muito fortemente correlacionado, porque as pessoas, quando se tem e se fala em desenvolvimento, no geral, você tem que abordar que tudo isso é como se fosse uma engrenagem, educação, economia, convívio social, cognição, tudo isso faz com que as pessoas, com a tecnologia, elas tenham uma exponenciação em relação à evolução. A grande diferença em relação à tecnologia é que elas podem evoluir de forma mais rápida e elas podem ter essa evolução muito mais exponenciada. É um assunto que rende muita conversa, né? Muito balanço aqui, e a gente vai ter outras oportunidades, sem dúvida. Agradecer a você, Márcio Magalhães, acordou cedinho, está aqui com a gente, madrugou junto, consultor em tecnologia. Até uma próxima. Muito obrigado, pessoal. Pois é, usou um aplicativo para acordar também, né? Que é legal. Agora, para você que está acompanhando o Jornal da Mix FM, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, muito mais informações para você. Até já.
Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Ei, o cuidado com seu pet é o bicho. Hospital especialista com emergência 24 horas. A primeira UTI veterinária de Alagoas é o bicho. Hospital, laboratório, hotel, banho, tosa, plano de saúde animal é o bicho. 2 endereços para te atender: Ponta Verde e Barro Duro. Siga @elbichoalagoas no Instagram e acesse o nosso site elbicho.vet.br. Curta a Mix no Facebook, facebook.com/Mix Maceió FM. Hoje no Braskem Explica, vamos contar como você pode adotar um pet de forma responsável com o Programa de Apoio aos Animais. Um canal de adoção faz parte do programa que foi criado para atender os animais de estimação dos moradores das áreas de desocupação e monitoramento. Visitando o perfil Focinho Responsável no Instagram, você encontra as fotos dos bichinhos disponíveis e também um formulário que precisa ser preenchido para iniciar o passo a passo da adoção. Esse trabalho é uma parceria da Braskem com a Universidade Federal de Alagoas. Ele promove a adoção responsável, em que o novo tutor recebe instruções e dicas para tornar ainda melhor o convívio com seu pet. Todos os animais são vacinados, castrados e vermifugados. E em 1 ano e meio, mais de 700 cães e gatos encontraram um novo lar. Quer saber ainda mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas. Mix. O Instituto Arnon de Melo apresenta a obra literária Enciclopédia Municípios de Alagoas, 4ª edição. Uma das principais fontes de pesquisa sobre a história, cultura, geografia e economia dos 102 municípios do nosso estado, com um capítulo especial sobre o bicentenário da independência do Brasil, em 12 fascículos, todos os sábados encartados na Gazeta de Alagoas. Realização Instituto Arnon de Melo. Apoio Cultural. Governo de Alagoas. Juntos por uma Alagoas de todos. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Escola SESI. Seu futuro começa aqui. O mundo te espera. Prefeitura de Marechal Deodoro. História, cultura e lazer. Descubra Marechal. Mineradora Vale Verde. Pensar diferente. Fazer mais. Equatorial Energia. Pelo futuro todo dia. AMA. 42 anos em defesa dos municípios alagoanos. O melhor mix do Brasil. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Vamos trazendo aqui as informações do trânsito, agora 6 horas 44 minutos. Vamos lá, vamos seguindo. Trânsito intenso agora na Avenida do Ferroviário aqui em Maceió, velocidade média de 7 km por hora. Tá aqui trânsito, tô falando do trânsito no centro da cidade, também aqui em outra rua, a Rua do Imperador, continua com trânsito congestionado. Seguimos para a Rua Barão de Maceió, aqui no centro também, com 7 km por hora de velocidade média, trânsito bastante intenso. E acidente grave continua aqui na Ladeira Geraldo Melo, acidente reportado por vários motoristas como um acidente grave. Então, você que está descendo aqui por essa região, fique atento. Pois é, tá aí o detalhe da Thaís, e tá certo, você pode colaborar também passando essas informações, e a gente, claro, agradece aí a sua participação aqui no Jornal da Mix. A gente tá bolando aí um zap específico para sua interatividade, né? A nossa querida Ana Paula já tá vendo todos os detalhes e será um prazer interagir com você também pelo zap aqui da nossa Mix, está sendo construído. Trazendo detalhes sobre a Avenida do Valdegós Monteiro, Via Expressa, a região do Antares agora ficou com um trânsito bem mais intenso aqui, todo o trecho até as imediações aqui do residencial Gran Planalto, tá? O trânsito é muito lento nessa região, o motorista precisa ter muito cuidado e atenção para não se envolver em acidentes, é fundamental. Muitas motos, né, circulando também nessa região, e ciclistas, e você, motorista, precisa ter muita atenção. Também destacando aqui a Rua
Deputado Luiz de França Vergete, aquela ruazinha que você vem ali do Murilópolis e dobra, né, pro Barro Duro, pra faculdade ali, tá trânsito parado naquela rua nesse momento. Eu tô falando de uma rua que é paralela ao Murilópolis, também na parte alta da capital. Na Avenida Fernandes Lima, o trecho de maior intensidade começa a partir justamente do cruzamento da Avenida Rotary com a Avenida Fernandes Lima. Isso faz com que o volume de veículos fique muito intenso até a Praça do Centenário. Não há registro de acidentes, o trânsito flui com lentidão, então você, motorista, precisa manter a atenção. Vai mudar de faixa? Liga a seta, né? Para a esquerda, para a direita, para você não ser surpreendido nem surpreender os motociclistas. Agora 6 horas e 47 minutos. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. Vamos falar agora sobre o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Pois bem, a legislação brasileira, a gente sabe que permite a todo cidadão destinar parte do seu imposto de renda para instituições que desenvolvam trabalhos sociais. Uma porcentagem do que seria pago ao governo pode ser destinada ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Quem vai falar mais sobre isso, trazer todos os detalhes para a gente, é o repórter Rogério Costa. O Fundo Municipal da Pessoa Idosa é um importante meio de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a dar suporte à implantação, manutenção e desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados às pessoas idosas no município. A lei brasileira permite que qualquer cidadão possa destinar parte do seu imposto de renda para instituições que desenvolvam trabalhos sociais. Por isso, uma parte do que seria pago ao governo pode ser destinada diretamente ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Pessoas físicas podem doar até 3% do imposto de renda no momento de fazê-lo. A doação é efetuada através de um DARF, um documento de arrecadação de receitas federais, que deve ser pago junto com o imposto de renda. No pagamento, são geradas 2 guias, uma para a doação e outra vai para o governo. Os documentos devem somar o total do seu imposto de renda devido e o contribuinte não paga mais nada. Quem determina e faz a gestão dos investimentos de acordo com as políticas públicas voltadas para a pessoa idosa em Maceió é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. A presidente da entidade, Sheila Maria Mendes, explica o que é o Conselho e fala sobre a importância da doação para a manutenção das políticas públicas voltadas para os idosos em Maceió. Quem fiscaliza o uso desse recurso é o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e esse recurso é destinado através de um plano de elaboração, onde é feito primeiramente um levantamento dentro do Conselho para ver qual área, qual entidade que precisaria desse suporte financeiro que pudesse promover essa assistência de forma mais qualificada à população idosa. O Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa ele é um instrumento de captação super importante porque ele propicia suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento dos planos, programas, ações, projetos, enfim, que são destinados a atender a população idosa com o objetivo de assegurar qualidade de vida, dignidade, assistência, garantia de direitos sociais, autonomia à população idosa aqui do município de Maceió. Conversamos com Sheila Maria Mendes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E você que está ouvindo o programa pode fazer a sua doação com base no valor a ser pago no imposto de renda. Isso será voltado e vai garantir às pessoas idosas no município a manutenção das políticas públicas específicas. Para o Jornal da Mix, Rogério Costa. O melhor mix de notícias está aqui. Jornal da Mix. Pois é, vamos ser solidários, né, Thaís? É importante essa indicação, você saber que o seu imposto pode ser direcionado para uma causa tão nobre, né? Sabendo que vai estar ali uma entidade, instituições, um organismo, né? Que trabalha com seriedade também ajudando os nossos idosos. É importante. É isso aí. Inclusive, a gente falou essa semana aqui, na segunda-feira, sobre a nota fiscal cidadã, que é uma forma também, existe uma forma de você ajudar também, destinando parte do seu imposto, né, revertendo para instituições aí que atendem, né, a quem precisa. Então, também fica essa dica. A gente às vezes fica com preguiça, né, Marcos? De, quer colocar o CPF? Não, que eu tô atrasado. Você não quer mais, ainda mais quando você vai lá e tem que falar, porque tem lugares que você é só colocar lá, digitar e tá tudo certo. Mas você tem que falar, e o fato de falar muitas vezes incomoda.
Então você deixa pra lá, mas é importante que as pessoas realmente participem do Toda programa. vez que você falava, o Kel concordava. Você não gosta O de Kel falar, tá aqui, cara? ó. Não acredito, O Kel não meu irmão. suporta, tô falando CPF. Não acredito, isso não combina aí com você, tá certo? Essa informação realmente não combina com você. Você tem destaque aí também da Gazeta Web, Thaís? Temos, vamos lá. Alagoas receberá 136 milhões das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Esses recursos serão geridos pelo Estado e pelos municípios. A Secult anunciou um diálogo com artistas já e reuniu gestores do interior. É bom lembrar que estavam travados esses recursos, né? Com a volta do Ministério da Cultura, né? Agora eles vão ser implementados. Da Lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse de mais de 3 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal, Alagoas receberá 77 milhões, gente, 39.452, sendo mais de 45 milhões para o estado, 31 milhões repassados aos municípios. Tá aí a Thaís, rapaz, que notícia muito milhão, boa. Viu? Você até se engasga, né? Eu notei, quando dá grana, muita grana. É que nem a gente falou com o Rogério aqui. Rogério, o que você faria com 3 milhões? 3 milhões é tão pouquinho perto do que eu falei aqui agora. Nossa! E ele disse que ficava abestalhado. Imagine eu vendo tantos algarismos aqui na frente. A Polícia Civil de Inhapi, parabéns à Polícia Civil de Inhapi, no sertão de Alagoas, descobriu que uma adolescente de 13 anos foi autora de ameaças de massacre em 2 escolas da cidade, reproduzidas em um perfil falso no Instagram na última segunda-feira. Abordamos esse assunto ontem, tá certo? Os adolescentes estão aproveitando essa onda, né, maléfica aí para fazer ameaças aos próprios colegas, né, à vida das cidades, mas parabéns à Polícia Civil. Vamos dar uma aliviada no assunto? Pois é, 6 horas e 53 minutos, mais informações sobre o esporte. Esporte. Lembrando para o torcedor do Clube de Regatas Brasil com relação aos valores dos ingressos e aonde comprar o ingresso. O jogo é hoje. Para quem é sócio, já tem a comodidade. Vai direto para o Estádio Rei Pelé, já tem o local onde vai ver o jogo, porque tem a categoria que ele paga o sócio, está adimplente. Mas quem não é sócio, aonde compra e quanto paga nos ingressos para o jogo Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense CRB no Estádio Rei Pelé, hoje 19h30. R$10 nas arquibancadas baixas, R$30 nas arquibancadas altas e R$70 nas cadeiras. Você encontra o torcedor que não é sócio, vai comprar o ingresso, Loja Regatas, no Casarão da Silvério Jorge, no Jaraguá. Loja Regatas, na Amélia Rosa, Jatiuca. Loja Regatas, você encontra lá na parte alta, entrando para o Benedito Benz, na galeria. Você vai encontrar ingressos para o jogo de logo mais. E tem também no stand do Regatas, né, aqui no Maceió Shopping. Polo Esporte, Praça da Assembleia. Tem também no Açaí, em frente ao Estádio Rei Pelé. E nas bilheterias hoje, a partir das 16 horas. Aí você quer comprar pelo WhatsApp? Não, você quer comprar pelo site? Compra também. www.futebolcard.com.br. Lembrando que o visitante paga R$60 o valor cheio e R$30 meia. Portanto, valores dos ingressos e aonde comprar o ingresso para logo mais CRB e Atlético Paranaense, Copa do Brasil, primeiro jogo da terceira fase. Marcelo Rocha, com informações do Clube de Regatas Brasil para o Jornal da Mix. 98.3. A bola rola na noite de hoje aqui na capital alagoana, no Estádio Rei Pelé. A equipe do CRB, 7h30 da noite, pela terceira fase da Copa do Brasil, joga contra o Atlético Paranaense. O confronto de campeões, né? CRB aqui de Alagoas e o Atlético lá do Paraná. Vai comandar a partida, trio da Federação Goiana de Futebol. Árbitro FIFA, o Wilton Pereira Sampaio será o árbitro central. Assistente 1 também FIFA, o Bruno Rafael Pires. Assistente 2, Tiago Gomes da Silva. Quarto árbitro da Federação Alagoana de Futebol, árbitro promissor, inclusive na visão da própria CBF, o José Jaime de Oliveira Bispo. Analista será o Flávio Feijó de Almena. Árbitro de vídeo nesta fase da competição. Aqui para Alagoas vem o pernambucano Clóvis Amaral da Silva.
O AVAR será o Jean Pierres Gonçalves Lima, que pertence à Federação do Rio Grande do Sul. O observador do VAR será o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Alagoana de Futebol, George Alves Feitosa. E nesta quinta-feira também tem Copa do Brasil, 9h30 da noite, lá no Frasqueirão, em Natal. A equipe do ABC joga contra o Grêmio de Porto Alegre. Árbitro de vídeo será o José Ricardo Laranjeira, que pertence à Federação Alagoana de Futebol. A FAF, que aguarda da CBF a confirmação da data da partida entre CRB e Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro, marcada para a primeira rodada da competição, mas que ainda não tem data confirmada. Notícias da Federação Alagoana de Futebol, aqui no Jornal da Mix, com o repórter Orlando Batista. Mix, o melhor mix do Brasil. Depois da derrota de ontem para o Internacional pelo placar de 2-1, CSA vai buscar fazer a diferença no jogo de volta no próximo dia 27, 20 horas aqui no estádio Rei Pelé. CSA tem cerca aí de 15 dias para o técnico Vinícius Berganti seguir preparando a equipe, arrumar melhor a equipe para esse próximo compromisso. Até lá, a gente vai acompanhar também os treinamentos, as atividades. O caso, por exemplo, do Robinho, né? Robinho, pela terceira vez, sentiu contusão. Até um boletim médico deve ser colocado hoje para a imprensa a respeito da situação do jogador que vive um verdadeiro bate e volta, né? Vai para campo, volta para o departamento médico. Vamos saber qual o seu real problema. Com relação a essa preparação, não somente para o jogo contra o Internacional no estádio Rei Pelé, mas o técnico Vinícius Berganti tem a sequência da intertemporada, porque no próximo mês de maio, o CSA tem pela frente também o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Foi o terceiro jogo entre CSA e Internacional de Porto Alegre pela Copa do Brasil. O Arne Oliveira para o Jornal da Mix. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Com Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. Muito bem, olha, 3 meses depois dos atos de vandalismo que depredaram os prédios dos 3 poderes da República, em 8 de janeiro, aquele ato golpista ali, as autoridades avançam na responsabilização de militares das Forças Armadas com eventual participação ou omissão na tentativa do golpe de Estado, tá? Nesta quarta-feira, a Polícia Federal retomará o depoimento em uma unidade aí da corporação em Brasília de cerca de 80 militares. Agora perceba, você tem uma carreira a seguir, se envolve num ato político dessa natureza, se você for punido, vai prejudicar a sua carreira, não é? Consequentemente, uma vida inteira dedicada a isso, vai influenciar o inquérito administrativo na sua função militar. Só foi prejuízo, deu tudo errado, Thaís. Tudo errado, pois é, Marcos. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Propriedade Privada, sobre os burburinhos que estão surgindo aqui em Alagoas, de que grupos, né, de movimentos agrários começam a se movimentar para invadir terras produtivas no estado e a mobilização da Assembleia Legislativa de Alagoas em torno desse assunto. O Jornal da Mix volta já, agora às 7 horas em ponto. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. A Mix tá numa nova frequência em Maceió, 98.3. E se liga quem tá com a gente. Hello Brazil, this is Justin Bieber and you're listening to Mix FM. Oi, aqui é a Ana. Aqui é a Vitória, nós somos Ana Vitória. E aí galera, aqui quem tá falando é Pete e eu também tô na Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Então fica com a gente você também, porque uma rádio dessa só podia ser a Mix, o melhor mix do Brasil. Siga a Mix no Instagram, @MixMaceioFM. Hoje no Braskem Explica, vamos contar como você pode adotar um pet de forma responsável com o Programa de Apoio aos Animais. Um canal de adoção faz parte do programa que foi criado para atender os animais de estimação dos moradores das áreas de desocupação e monitoramento. Visitando o perfil Focinho Responsável no Instagram, você encontra as fotos dos bichinhos disponíveis e também um formulário que precisa ser preenchido para iniciar o passo a passo da adoção. Esse trabalho é uma parceria da Braskem com a Universidade Federal de Alagoas.
Ele promove a adoção responsável, em que o novo tutor recebe instruções e dicas para tornar ainda melhor o convívio com seu pet. Todos os animais são vacinados, castrados e vermifugados. E em 1 ano e meio, mais de 700 cães e gatos encontraram um novo lar. Quer saber ainda mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas. 98.3 Mix. O Instituto Arnon de Melo apresenta a obra literária Enciclopédia Municípios de Alagoas, 4ª edição. Uma das principais fontes de pesquisa sobre a história, cultura, geografia e economia dos 102 municípios do nosso estado, com um capítulo especial sobre o bicentenário da independência do Brasil, em 12 fascículos, todos os sábados encartados na Gazeta de Alagoas. Realização Instituto Arnon de Melo. Apoio Cultural. Governo de Alagoas. Juntos por uma Alagoas de todos. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Escola SESI. Seu futuro começa aqui. O mundo te espera. Prefeitura de Marechal Deodoro. História, cultura e lazer. Descubra Marechal. Mineradora Vale Verde. Pensar diferente. Fazer mais. Equatorial Energia. Pelo futuro todo dia. AMA. 42 anos em defesa dos municípios alagoanos. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Eita, muito Marcos, bom. Você tem onda. dúvida se é o melhor mix do Brasil? Eu não tenho. Jamais. É o melhor mix do Brasil, eu né? gosto da sua... A empolgação, gente, de manhã é contagiante do Marcos Tcholo aqui. Vamos, Inclusive mix de pautas, né? Veja como é democrático o Jornal da Mix. Ontem estávamos aqui com o vereador Valmir Gomes, do PT. Hoje estamos aqui com o Cabo Bebeto, do PL. Daqui a pouco trazendo detalhes a respeito da frente aí nacional, outro movimento, a frente contra a invasão de terras também aqui no estado de Alagoas, tá? Em defesa da propriedade, tá bom? Daqui a pouco, mas antes a gente vai para as ruas da cidade com o trânsito. Trânsito. Olha, Thaís, e por aqui a situação é complicada, hein? Primeiro porque o computador está atualizando, né? A sua face. Mas agora, tudo, mas eu já vou agora aqui. já apareceu Se aqui. você precisar de uma força Não, aí. apareceu aqui. O Bebeto meteu o olho, o negócio apareceu. Tem aqui a informação, tem aqui o registro também de movimentação muito intensa ainda na descida da ladeira de Bebedouro, tá? Muito intenso, o motorista precisa ter muito cuidado, atenção aí nesse trajeto de descida. Tá começando a se dissipar, mas ainda tem registro de lentidão, pelo menos até a estação Bebedouro. Depois o trânsito fica mais tranquilo, em especial para o motorista que segue aí pela ladeira do Calmon, já também em direção à Avenida Fernandes Lima. Agora, eu tô surpreso com o trânsito intenso ainda, né? Intenso nesse momento na L101 Norte, para quem chega à capital alagoana, ali na região de Cruz das Almas, o final de Jacarecica, início de Cruz das Almas. Tanto para quem desce aí da parte alta da cidade, encontra lentidão para ter acesso ao L101 Norte, como também no trecho até o acesso à Cruz das Almas. Então, ali nas imediações da UNIT, sentido centro, o motorista está enfrentando um trânsito muito intenso, Thaís. Pois é, a Avenida Menino Marcelo na Serraria continua com trânsito intenso, em alguns momentos parado, trânsito intenso também nesse momento na Avenida Durval de Góes Monteiro, com alerta ali para aquela via interditada, pista lateral da Avenida Durval de Góes Monteiro devido à linha verde. Está aqui a via interditada na lateral, que deve também estar contribuindo para o trânsito mais lento, mas a gente sabe que o fluxo essa hora realmente é complicado. Várias ruas no centro de Maceió também registrando fluxo intenso, em alguns momentos parados. A Avenida Juca Sampaio ali muito congestionada também, com velocidade média de 10 km por hora. Então respira fundo, né? Você que está no trânsito, fica aí ligado na 98,3 FM. A gente vai seguindo aqui, deixando você bem informado. É um cano de escape, viu, Marcos, nesse momento.
Olha aí, Juca Sampaio também no Barro Duro, tem esse trânsito intenso aí já destacado. Para quem segue pela Via Expressa descendo em direção ao centro, justamente esse trecho ali próximo ao cruzamento que leva ao Barro Duro, enfrenta também aí trânsito lento neste momento, tá? O mesmo acontece na Fernandes Lima, começa a se dissipar, mas ainda tem trânsito lento, tá fluindo com muita lentidão, exigindo paciência aí do motorista. A Thaís falava do registro de um acidente na ladeira Geraldo Melo, ele não provoca congestionamento, ou seja, tá lá o carro isolado, né? A gente não sabe o perfil do veículo nesse momento, mas tá aqui ainda aparecendo também no Google Maps a presença desse carro danificado. E trânsito parado na Avenida Comendador Gustavo Paiva. Você destacou aí a L101 Norte, os motoristas que vêm de Jacarecica, Cruz das Almas, ali na Avenida Gustavo Paiva até a altura do shopping. Também tá complicado o trânsito, velocidade média ainda menor de 5 km por hora, praticamente parado. Então, paciência, a gente vai seguindo por aqui. Jornal da Mix, com Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. Mix. Mais um conteúdo do melhor mix do Brasil. Agora, o Bebeto ia cumprimentar o Kel, foi boa essa. 7h07, segue você, Thaís. Vamos lá, vamos falando aqui sobre esses burburinhos que estão rolando aqui no estado, de que os grupos vão começar, grupos de movimentos agrários, vão começar a se movimentar para invadir terras produtivas. Pois é, esse é o assunto de hoje, com a entrevista aqui com o Cabo Bebeto, deputado por Alagoas do PL. E os parlamentares, deputado, bom dia, seja bem-vindo. Os parlamentares criando a frente aí de defesa para a propriedade privada. Qual é o objetivo principal da criação dessa frente e em que momento nós estamos? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Mix, todos os funcionários aqui da rádio. Prazer falar com vocês. O objetivo da frente é tentar trazer solução para as ameaças que vêm acontecendo, para as ações que vêm acontecendo. Ontem houve um comando nacional de movimento social, desses que aparentemente lutam pela igualdade, né, do direito da posse das terras, e houve a ameaça que vão ocorrer invasões durante esse mês agora em todo o Brasil. E a gente tem uma responsabilidade de tentar evitar no que puder, os problemas, né? Então a gente veio, acho que ontem teve esse debate lá na casa, semana passada também. A gente tende a criar essa frente para que os deputados, de forma mais próxima, possam agir também de forma mais célere. Mas, deputado, isso já vem sendo disseminado, inclusive, nas redes sociais, desculpe interromper, e até que ponto, né, existem muitos burburinhos, né, como eu venho falando, comentário, especulação, mas até que ponto a invasão de terras, e especialmente de ruas na capital, que é o que também tem se comentado, né, de praças, de espaços públicos por líderes de movimentos agrários, pode ocorrer. Então, essa é a questão. Os deputados estão alinhados? Já houve algum tipo de acesso aos movimentos agrários para tentar entender o que está ocorrendo? Olha, primeiro que as opiniões lá não são unânimes, né? São 27 cabeças bem diferentes, né? Em relação a essa ocupação de praças, é uma questão de prefeitura e também uma questão pessoal do cidadão. Ele que se sentir prejudicado, ele também pode provocar uma autoridade policial, chamar a polícia, o comerciante que tiver sido prejudicado pode também acionar. A gente vive num momento complicado, a gente sabe também que ali, nessas ações, existem pessoas que não têm conhecimento de causa, que de fato, alguns são manipulados para participar daqueles atos. Eu vi ontem, para vocês terem uma ideia, uma caminhada de um grupo aqui na Praia da Avenida, eu vi um vídeo, que eles se dividem em 3 fileiras para ocupar as 3 faixas da via. Quer dizer, o cara não tem nenhum senso de coletividade e dizer, não, vamos ocupar uma faixa, vamos ocupar 2 e deixar uma faixa livre. Não, os caras querem fechar tudo. Isso é radicalismo, né? Não é protesto. Ele tenta claramente com isso prejudicar o cidadão. E o Estado precisa agir. Só que, infelizmente, o deputado, o vereador, ele é legislador, ele não é executor de nada. Então, o que a gente pode fazer é falar sobre os casos e propor soluções através de projetos de leis ou de provocações ao executivo. Mas o cidadão está
temoroso com essa situação, ele teme o que pode acontecer, ele se sente prejudicado, seja ele comerciante perto de praça, seja ele um cidadão que está tentando transitar e levar o seu filho na escola e ir para o seu trabalho. E eu acho que isso não é uma maneira legal de protestar. Você termina afastando o cidadão do lado da sua pauta. Você afasta ele para longe da sua pauta. Então, eu acho que é preciso ter uma consciência desses movimentos. Eu acho que... Eu não tenho dúvida que tem muita gente que tem terra que quer vender e que tem gente que precisa ter uma oportunidade. Então, se eu tenho quem queira vender, se o Estado se dispõe a comprar e se tem algum cidadão que precisa dessa oportunidade, por que não comprar a propriedade de quem quer vender? O que a gente vê, pelo contrário, existe um terrorismo que eles escolhem uma propriedade, geralmente produtiva, e aí invadem para pressionar, assediar, extorquir proprietário. Porque uma coisa que não pode ter dúvida, terras invadidas não podem participar Não podem ser desapropriadas. Não podem ser desapropriadas. Então, por que o cara invade? Ele invade uma propriedade para receber outra? Então, se ele reconhece que aquela terra... Eu até falei no plenário um dia desse. A terra é minha, Marcos. Eu faço com ela o que eu quiser, se não for crime. Tem gente que acha que não, a terra, se não for produtiva... Mas peraí, meu amigo, eu produzo se eu quiser. A terra não é minha, eu estou pagando meus impostos. Eu comprei de forma ilegal? Não. Então eu faço o que eu quiser. Porque daqui a pouco, citei até esse exemplo, eu posso ter um carro antigo, uma moto antiga, e porque eu não estou usando, o Estado vai querer dar para alguém. É minha. A documentação está em dia, os tributos estão em dia, eu faço com ela o que eu quiser. Então, sim, mas a gente fala de um comércio que existe, sim, fazendas, propriedades que querem ser vendidas. O Estado encontre, compre e faça. Agora, o que é que precisa? Entregou o lote, caba velho, tem que monitorar. Porque aqui ninguém é menino, nem vive na lua. Os caras recebem lote e vendem. Ou eu estou falando alguma maluquice aqui? Não. Então, o que é que precisa? Entregou o lote, vai lá a cada 6 meses. E eu acho que a frente poderia ter, essa missão a Secretaria e de também Cultura apontar isso. Vai lá para dar uma assistência, né? E para também observar. O que é que diz a Constituição no que diz respeito à ideia de uma área que está propensa para a reforma agrária? Ela tem que ser não produtiva, ela tem que ter não ter dívidas trabalhistas e também não afetar, não infringir a legislação ambiental. Nesse contexto, é o que os movimentos partir para essas ocupações, que é o que vocês vão tentar conter. Entre o que diz a Constituição, entre a força da frente e o projeto que o senhor apresentou na Assembleia, que prevê inclusive multa, né, para quem infringir essa situação, o que é que vai pesar mais? É a Constituição ou a legislação estadual? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, a gente é diferente dos Estados Unidos, que lá os estados eles têm liberdade para legislar sobre algumas questões. Aqui não. Essa questão de prisão, de algumas soluções, elas são demandas federais. O que a gente pode aqui é criar normas, criar uma legislação que a gente não ultrapasse a Constituição estadual. Então, é nesse projeto que a gente tenta dificultar essas invasões. A gente está, por exemplo, estipulando multa. A multa são de 2.950 o PIFAL, que hoje daria mais ou menos R$97 mil. O PIFAL é uma unidade referencial, exato, né? Que a gente usou ela porque tem que colocar na lei. No caso de residência, ela dobraria. A gente também diz que aquele que precisa haver um boletim de ocorrência da situação, identificada a pessoa não pode participar de programas sociais, nem ele, nem seus dependentes. Porque, por exemplo, o cara pode ter um programa para criança, que é no nome do pai, né? E aí ele vai perder também. Que ele não, se ele tiver lote, ele vai perder aquele lote. Então, do que cabe para o estado de Alagoas, que a gente conseguiu alcançar, a gente colocou um projeto de duas páginas, mas é um projeto simples, objetivo, que a gente tenta. E com a frente, o que é que a gente quer? Por exemplo, pegar a Secretaria de Cultura, vamos nos lotes aí para ver se o seu João José, que recebeu aquele lote, se ele está lá morando lá no lote dele, se ele também está produzindo na terra. Porque se o lote, se recebeu o lote e não está produzindo, como é que faz, hein? Aí vai tirar também ficou o lote. improdutivo também, né? Aí a gente entra no Aí outro a gente impasse. invade o lote invadido, a gente desapropria o lote desapropriado.
Como é que a gente faz? É uma cadeia que não tem fim. Porque eu tenho certeza que tem gente que quer trabalhar e que só precisa de uma oportunidade. Eu não tenho dúvida disso, Marcos e Thaís. Mas a gente vê gente ali que faz disso um comércio e aquele lote precisa ser localizado e ser tirado daquele. Isso fazem com apartamento que recebem, né? Isso fazem com casa. De hoje, né? Fazem. O problema é que o Estado ele é omisso, porque não é dele, não é? Se a gente tratasse o Estado como a gente cuida do carro da gente, da casa da gente, quem tem, vai ter um trato responsável com a coisa pública. O problema hoje na política é que as pessoas têm a certeza que estão só de passagem. Esquece que mesmo sem mandato, é aqui que eles vivem, que os filhos crescem, né? Então a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz hoje, mesmo que a gente não esteja mais no poder amanhã. Considerando que a frente vai ter ainda todo o seu processo de estruturação e organização, para finalizar, qual é o próximo passo depois da criação dela? Aí vai ter primeiro, qual é a vantagem da frente? É um grupo que cada um tem a sua ideia. E aí, por exemplo, meu sonho de fazer nessa frente é a gente provocar as secretarias, inclusive a frente, participar de fiscalização dos lotes. Seria um grande ganho para mim nisso aí. Certamente a deputada Cibele vai ter outra demanda, o deputado Gilvan Barros Filho vai ter outra ideia e a gente junta, porque o grande poder da Assembleia é o colegiado. Uma coisa é um deputado querer fazer, outra coisa são 5, 6 deputados fazendo. A gente tem outros poderes e dá outra celeridade. Então, assim, o objetivo da frente é dar mais poder para as nossas iniciativas. A gente acabou de conversar com o Cabo Bebeto, deputado, né, que está à frente aí da criação da Frente Parlamentar em Defesa da Propriedade Privada. Rimou aqui agora 2 frentes. Mas é isso, é um assunto que merece discussão, né, e que não se pode, né, ser a favor de quem invade terra, coloca fogo em máquina de trabalhador, quem entra em terra produtiva do Estado para fazer baderna. Realmente é um assunto que a gente precisa tratar com muita cautela. Agradecendo, deputado, pela presença aqui no Jornal da Mix. Eu agradeço a oportunidade, recomendo a todo alagoano que assista às sessões. A gente gosta de reclamar de política, mas a gente precisa acompanhar a política também. As sessões estão acontecendo terças, quartas e quintas, às 14 horas. Tem a TV Assembleia e tem também o canal da Assembleia no YouTube. Vale a pena você assistir, acompanhar e ver de perto o trabalho de cada deputado alagoano. 7h18, agradecendo mais uma vez o deputado Cabo Bebeto, que é do PL, ainda está viajando se permanece ou não no PL. Isso é outra pauta, hein? Ficaremos ligados, era a minha provocação, mas ficaremos ligados. E tem dúvida se o PL em Alagoas é mesmo aí a favor... Não por causa do Bolsonaro. Não, bem claro. É uma questão local, Isso aí voltará em outra pauta. Outro dia. Vamos agora ao Boletim Integração com Mozart Luna. Bom dia, vamos ao boletim de hoje, quarta-feira, e com a informação já vinda da Confederação Nacional dos Municípios, que aponta um desperdício de 3 bilhões de reais na educação no Brasil. Obras paradas e muito dinheiro desperdiçado. Carência na prestação de serviço à população e risco à saúde e ao meio ambiente também estão entre os desperdícios do governo federal com relação ao setor de educação. São alguns dos muitos problemas causados pelas obras públicas abandonadas ou paralisadas no Brasil. Há décadas, inclusive, não é só o governo passado. Da responsabilidade dos governos municipais e financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, estas obras estão classificadas como canceladas, paralisadas e inacabadas, certo? Então a situação é muito difícil. Creches, escolas, quadras esportivas e outros projetos que poderiam beneficiar comunidades e a população do Brasil estão nesta situação. O estudo está publicado, inclusive, hoje na coluna Integração, versão digital da Gazeta de Alagoas. Você pode conferir todos os dados lá, que apontam, inclusive, um prejuízo de início, 1,7 bilhão de reais. A soma do repasse federal de obras canceladas e paradas, inacabadas e canceladas é deste valor. E a maioria das obras paralisadas estão em municípios de pequeno porte, cerca de 2.368 empreendimentos paralisados, em mais de 1.300 municípios. Situação grave o desperdício do dinheiro para a educação no Brasil. Em contrapartida, os prefeitos estão correndo atrás do tempo perdido
Em Arapiraca, no dia 13, hoje, às 9 horas da manhã, tem inauguração da escola do Residencial Agreste Carmen Holanda Alves Ferreira. O prefeito Luciano Barbosa continua trabalhando para recuperar parte do equipamento da educação e construindo mais escolas. Já em Penedo, o prefeito Ronaldo Lopes já inaugurou a primeira escola em tempo integral mas no sistema piloto ainda, porque ele pretende instalar em outras unidades do município. Então, os prefeitos estão correndo atrás desse tempo perdido, não permitindo que obras fiquem paradas. E por falar em Penedo, a cidade está aí comemorando no próximo dia 12 de abril, hoje, os seus 387 anos de reconhecimento como povoado. Então está aí, esse Penedo é uma das cidades mais antigas de Alagoas, hoje comemora aniversário. Parabéns aí à cidade de Penedo, lindíssima cidade, patrimônio histórico-cultural de Alagoas, que se transforma no grande destino turístico do estado, às margens do rio São Francisco. E para comemorar essa data, uma vasta programação, como, por exemplo, o Penedo Motofest, que começa na sexta-feira, na prainha de Penedo, a partir das 19 horas, com muita música ao vivo. Também terá a Associação de Poetas e Escritores de Penedo, um encontro de música sacra de Penedo, na Igreja e Convento Santa Maria dos Anjos, a partir das 19 horas, com participação de 5 grupos de canto e coral, gente. Muito bonito. Vale a pena participar dessa grande programação. Penedo é uma cidade que oferece cultura, lazer e gastronomia rica. Muito bonito. Parabéns aí aos penedenses pelos seus 387 anos de sua criação. E o nosso Boletim Integração de hoje vai ficando por aqui. Voltamos amanhã. Desejamos a todos um bom dia. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Agora, 7 horas e 22 minutos, a gente segue para um rápido intervalo. Daqui a pouco o Jornal da Mix está de volta. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Ei! O cuidado com seu pet é o bicho. Hospital especialista com emergência 24 horas. A primeira UTI veterinária de Alagoas é o bicho. Hospital, laboratório, hotel, banho, tosa, plano de saúde animal é o bicho. 2 endereços para te atender: Ponta Verde e Barro Duro. Siga @elbichoalagoas no Instagram e acesse o nosso site elbicho.vet.br. Siga a Mix no Twitter, @MixMaceioFM. Abril é o mês dos dentes fixos na Oral Unique. Conquiste seus dentes fixos com os implantes dentários da Oral Unique e nunca mais tenha dificuldade para mastigar ou vergonha de sorrir. Esqueça a dentadura e aproveite essa oportunidade de recuperar seus dentes fixos já. Agende a sua avaliação no 3436-4200 ou mande uma mensagem para 981354200. Oral Unique. Viva de frente. Oral Unique Maceió, CROALBA 427. Dr. Denner Góes, CROAL 052. 98.3. Mix. O cuidado com o seu pet é o Bicho Hospital Especialista com emergência 24 horas, a primeira UTI veterinária de Alagoas. Somos hospital, pet shop, plano de saúde, laboratório, hotelzinho, banho e tosa. Temos tudo que o seu pet precisa em um só lugar. O El Bicho coloca à sua disposição um time de médicos veterinários com várias especialidades. Excelência no que fazem. Aqui é El Bicho. Hospital Veterinário 24 horas El Bicho, com 2 endereços para melhor te atender: Ponta Verde e Barro Duro. Siga também o Instagram, @elbichoalagoas, e acesse o site elbicho.vet.br. Agora 7 horas e 25 minutos. 98.3. O Instituto Arnon de Melo apresenta a obra literária Enciclopédia Municípios de Alagoas, 4ª edição. Uma das principais fontes de pesquisa sobre a história, cultura, geografia e economia dos 102 municípios do nosso estado, com um capítulo especial sobre o bicentenário da independência do Brasil, em 12 fascículos, todos os sábados encartados na Gazeta de Alagoas. Realização: Instituto Arnon de Melo. Apoio Cultural
Governo de Alagoas. Juntos por uma Alagoas de todos. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Escola SESI. Seu futuro começa aqui. O mundo te espera. Prefeitura de Marechal Deodoro. História, cultura e lazer. Descubra Marechal. Mineradora Vale Verde. Pensar diferente. Fazer mais. Equatorial Energia. Pelo futuro todo dia. AMA. 42 anos em defesa dos municípios alagoanos. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Agora, 7 horas e 26 minutos, já estamos de volta com o Jornal da Mix, trazendo para vocês mais um giro de trânsito. Trânsito. E hoje está sendo a manhã dos acidentes, viu, Marcos? Mais um acidente leve ali na rua Clementino do Monte, no bairro do Farol, pertinho do eixo Cepa. Então, inclusive, a rua está bastante congestionada. Rua Professor Virgínio de Campos, congestionadíssima. E aí a gente trazendo esse alerta aqui para vocês ali por trás, né? Uma rua paralela à Avenida Fernandes Lima, vai dar ali nos fundos do Cepa, e teve um acidente justamente na Clementino do Monte, que fica cortando ali o eixo Cepa. Olha aí, tem trânsito intenso também na Avenida Governador Afrânio Lages, né? Para que você que está ligado, é aquela do viaduto ali, para quem sai da rodoviária, justamente em direção a leste-oeste, né? Em direção aqui à região do mercado, mas até o acesso ao bairro do Farol, o motorista enfrenta também trânsito congestionado. A Fernandes Lima apresenta agora um corredor de congestionamento desde o cruzamento da Avenida Rotary com a Fernandes Lima até a Praça do Centenário. Trânsito ainda muito intenso, tem que ter paciência, tem que ter cuidado. Não há registro de acidentes, tá? É apenas realmente o grande fluxo de veículos. Avenida Senador Rui Palmeira, também com trânsito parado ali na região das imediações da Cambona. General Hermes também com trânsito intenso nesse momento. E a gente segue aqui para a Avenida Tomás Espíndola, também com trânsito bastante lento. Os motoristas com velocidade média de 20 km por hora no bairro do Farol, descendo até ali as imediações do entroncamento, né, para você descer para a ladeira Geraldo Melo. Trânsito intenso também nesse momento na rua Barão de Atalaia, em Maceió, velocidade média no centro, isso, de 13 km por hora, e também naquela ruazinha ali por trás, na Avenida Deputado Humberto Mendes, também no centro, também por causa daquela interdição das vias ali naquela região. A via está interditada, e aí também naquela parte ali, né? Já não basta aquela rua vizinha ao Salgadinho ali por trás do IFAO, a gente ainda tem mais uma interdição nessa rua aqui, Deputado Humberto Mendes, aqui no centro da cidade. Pois é, aquela rua agora está conhecida como a Rua do Enduro. Você faz enduro, tá duro, você faz trilha de tá bike, né? Porque não tem condições ali. Carro, menos carro. Olha, informação também, trânsito congestionado ali no Maceió Shopping, a Avenida Gustavo Paiva, sentido centro, tá certo? Ela é um prolongamento da L101 Norte, o motorista enfrenta dificuldades aí no deslocamento, pelo menos até as imediações da Maternidade Santa Mônica. É o que indica o Google Maps agora, 7 horas e 29 minutos. Giro de notícias. Mix. E o Jornal da Mix vai pra rua agora. Jornal da Mix girando a notícia com Rogério Costa. Pois é, estamos de volta nas ruas da cidade. A Secretaria da Fazenda orienta aqueles que não pagaram ainda o IPVA e pretendem pagar que há um canal de atendimento para os proprietários dos veículos e motocicletas para emissão de boletos, visando regularizar os débitos atrasados. Para emitir o boleto, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda, cefaz.al.gov.br, e clicar no espaço do contribuinte, escolhendo a opção IPVA e emissão de boletos. Feito isso, confirmar o Renavan e a placa do veículo. Para os proprietários que
ainda estão em débito com IPVA atrasado, o procedimento para acessar o site é o mesmo. Porém, é necessário clicar em outra opção, a opção ano anterior. O pagamento do IPVA 2023 pode ser efetuado em cota única em até 6 parcelas, valor mínimo de R$100. Cada final de placa tem uma data limite para fazê-lo. E o pagamento atrasado pode ser feito através da emissão da guia de pagamento no site da Secretaria da Fazenda em até 6 vezes com valor mínimo de R$50. Uma outra informação em relação ao reajuste nos preços das apostas das loterias da Caixa Econômica Federal. A partir do final do mês ficam 50 centavos mais caras. A Mega Sena de R$ 4,50 para R$ 5,00, Loto Fácil de R$ 2,50 para R$ 3,00, Quina de R$ 2,00 para R$ 2,50, Loto Mania de R$ 2,50 para R$ 3,00, Time Mania R$ 3,00 para R$ 3,50, Dia da Sorte de R$ 2,00 para R$ 2,50. Hoje tem sorteio R$3 milhões para o sortudo ou sortudos. Para o Jornal da Mix, Rogério Costa, direto das ruas. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Com Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. 7h31, o Congresso Nacional instalou na última terça-feira 3 comissões mistas para análise de medidas provisórias editadas pelo governo Lula do PT. A ação acontece após semanas de impasse. Você estava acompanhando a disputa, de espaço político entre o presidente da Câmara, o alagoano Arthur Lira, do PP, e também o presidente do Senado. Mas agora está tudo caminhando, já foi instalado. O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, ele será relator da MP que discutirá o Minha Casa Minha Vida. Já Isnaldo Bulhões, de Alagoas, do MDB, ficará com a relatoria da matéria de reorganização da esplanada dos ministérios. A MP sobre o Bolsa Família ainda não tem uma definição sobre relator. E a gente traz mais uma notícia atualizando você, ouvinte do Jornal da Mix. Corpo de mulher nua é encontrado numa casa na Xanda Jaqueira. A vítima estava em estado de decomposição, já entre a sala e a cozinha do imóvel. Polícia aqui relatando essa informação. Uma mulher que não teve a identidade divulgada foi encontrada morta no fim da tarde de ontem. O corpo estava num estado, viu, Marcos? Que situação, viu? E conforme consta no relatório, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, ainda segundo esse relatório, a residência estava com móveis todos revirados, com manchas de sangue no armário e na geladeira. Apesar disso, não foi informado, as marcas de violência que a vítima apresentava. Inclusive, moradores da localidade informaram que não conheciam a mulher. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a polícia agora vai investigar esse caso. Agora 7h32, 7h32, a última entrevista nesta quarta-feira aqui no Jornal da Mix FM é com o ministro dos Transportes, senador alagoano Renan Calheiros, Renan Filho, ele que está exatamente assumindo essa missão após 8 anos à frente, quase 8 anos, à frente do governo de Alagoas. Ministro, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Mix. Uma boa notícia, 100 dias de governo, já temos recursos para também enfrentar esse grave problema que envolve as rodovias aqui do país? Bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues. É um grande prazer falar com você, falar com a Rádio Mix, com a Rádio Gazeta. O governo federal, desde a chegada do presidente Lula, mudou muito a postura com relação ao governo anterior e viabilizou as condições financeiras para que o governo brasileiro voltasse a fazer os investimentos que o Brasil precisa. O Brasil passou anos investindo muito pouco, sobretudo pela imposição colocada pelo teto de gastos, que era o modelo econômico utilizado pelo governo anterior. Esse teto de gastos, nos governos Temer e Bolsonaro, imprimiu no Brasil o menor volume de investimentos da história recente do país. Agora isso foi alterado, o presidente aprovou a PEC da transição, que ampliou as possibilidades de investimentos no Brasil da ordem de 5,5 bilhões para 22 bilhões esse ano, comparativamente com o ano de 2022, e isso é um alento para que a gente comece a investir mais na nossa infraestrutura para voltar a melhorar as rodovias brasileiras, que estavam piorando muito, estavam ao final de 22 no seu pior estado de conservação
deste século, isso medido pela Confederação Nacional dos Transportes, e a gente começa a fazer um ponto de inflexão, ampliando os investimentos, para que a gente pare de piorar e a partir de agora volte a melhorar a infraestrutura nacional, a fim de garantir mais competitividade ao Brasil, baratear alimentos, garantir segurança para as pessoas e fazer o que o cidadão espera que o governo faça. Ministro, no caso das parcerias público-privadas, né, o modelo que a gente sabe que a União arca com parte do investimento para a tarifa ser menor, com quanto o Ministério, qual a previsão de investimento do Ministério a partir dessas parcerias? O Ministério espera tirar uma parte desses recursos do OGU, Thaís, que para esse ano vai ser, o OGU é o Orçamento Geral da União. Para esse ano, no Ministério dos Transportes, nós teremos aproximadamente 22 bilhões de reais. Uma parte disso, 2, 3, 4 bilhões, que em parcerias público-privadas pode alavancar o uso de mais 10, 15, talvez 20 bilhões da iniciativa privada. Essa é a ideia, somar esforços. O governo federal coloca uma parte do recurso e a iniciativa privada coloca outra a fim de transformar esse empreendimento em um empreendimento rentável para a iniciativa privada e possibilitar que a gente atue conjuntamente. O governo faz uma parte e a iniciativa privada faz outra. É assim que o mundo avança hoje e é assim que o Brasil precisa avançar, tanto com PPPs, essas que você falou, como com concessões puras, como nós fizemos no caso de Alagoas, no caso do saneamento, como foi feito, por exemplo, na antiga CEAL, e certamente garantiu mais investimentos na rede elétrica do Estado. Isso ocorre também Brasil afora, e a gente vai fazer isso também no âmbito nacional, com a concessão de rodovias, com a concessão de ferrovias, atraindo o capital privado para somar esforços com os recursos públicos e fazer a infraestrutura nacional avançar mais rápido. Agora são 7 horas e 36 minutos, você acompanha o Jornal da Mix, estamos conversando por telefone com o ministro dos Transportes, o senador Renan Filho, conversa aqui com o Jornal da Mix. Senador, o senhor conhece bem a realidade do quanto estradas com boa conservação viabilizam o escoamento da produção. Isso aconteceu aqui em Alagoas, dentro do que foi possível, ocorreram investimentos. Mas eu sei que a pressão em nível nacional, em especial do setor do agronegócio, para que tenham estradas com condições para que essa produção seja escoada, também é muito grande. O senhor teve recentemente no Senado e teve até que falar em tom duro, dizer que estradas e obras não são pipocas, não sai pipocando por aí, tem que ter planejamento. E como é que atende a essa necessidade do agro e, ao mesmo tempo, encaixar com a realidade de projetos que são mais demorados, como o de construção e reforma também de estradas? Olha, tudo no Brasil, Marcos, é urgente, né? O Brasil passou aí 6 anos com muita dificuldade. O país viveu um impeachment, depois viveu o governo Temer de um presidente que sofreu um outro impeachment, depois veio o governo Bolsonaro, que teve muita dificuldade, que foi um governo conflituoso, tanto no campo doméstico quanto no campo internacional, que dividiu segmentos da sociedade e garantiu muito pouco investimento. Isso dificultou a infraestrutura nacional, né? Você vê aí em Alagoas mesmo, a gente não se recorda quais são os investimentos que o governo federal fez ao longo desses últimos anos. Nós vamos fazer muitos investimentos para frente, inclusive na próxima sexta-feira. O que nós herdamos aí foi esse buraco da BR-101, que deixou a BR-101 paralisada. Agora nós estamos retomando a obra de reconstrução da BR-101 em São Miguel dos Campos, vai custar 100 milhões de reais. Não é uma obrinha pequena, é uma obra de 100 milhões de reais. O governo federal vai fazer e nós vamos aplicar outros 60 milhões para garantir conservação da malha rodoviária estadual, que foi afetada. Por exemplo, de Arapiraca a Taquarana, chegando na BR 316, a estrada acabou, porque aquela rodovia que eu tinha reconstruído quando fui governador, e é uma rodovia estadual, ela não é dimensionada para a frota de caminhões que estava
que deveria usar a BR-101 e foi deslocada para lá. Quando desloca essa frota para lá, muito peso, rodovia dimensionada para um fluxo menor, a rodovia não suporta. Agora nós vamos reconstruir. E você falou uma coisa importante, nós estamos finalizando agora o escoamento da maior safra agrícola da história do Brasil. 92% da safra de soja já foi escoada. Agora em abril a gente vai concluir 100% dessa safra de soja. Os primeiros 4 meses do ano, eles são fundamentais para o escoamento da produção. E nós tivemos muitas dificuldades com baixos investimentos, mas nós já conseguimos escoar a safra e nós já retomamos os investimentos num volume muito superior ao passado. Por exemplo, nos primeiros 100 dias do ano passado, o governo tinha aplicado apenas 800 milhões de reais. Esses 100 primeiros dias do nosso governo, nós já estamos chegando a 4 bilhões de reais aplicados em manutenção, em construção de novas obras, em duplicações. Isso significa 4 vezes mais. Mas é óbvio que eu disse isso lá no Senado, e é verdade, é que na área da infraestrutura, ninguém tem o dom para resolver tudo num passe de mágica. Isso precisa levar tempo. O presidente Lula chegou ao governo há 100 dias, já aumentou os recursos, voltou a investir, mas nós ainda teremos 1.360 dias pela frente para entregar uma melhoria consistente do Brasil nesses próximos 4 anos, e eu não tenho dúvida que ela vai ocorrer, porque como você observa, Marcos, Thaís, o Brasil sente um distensionamento da chegada do presidente Lula à presidência da República. O Brasil voltou a dialogar com a sociedade, com governadores, o Brasil voltou a respeitar as minorias, hoje defende o protagonismo feminino, o Brasil voltou a defender uma agenda ambientalmente responsável, porque o país é um dos principais países do mundo na agenda ambiental. O Brasil tem respeitabilidade internacional renovada. Aliás, o presidente Lula está a caminho da China, deve estar chegando logo mais na China. Vai reabrir o mercado chinês para o comércio de carne. Alagoas, por exemplo, é um mercado produtor de carne importante, mas a China tinha fechado a compra de carne do Brasil. Isso fez despencar o preço do gado no Brasil inteiro, o que dificulta a vida do produtor, dificulta a balança comercial internacional do Brasil, e agora a China vai voltar a comprar, mas vai voltar também a investir em ciência, tecnologia e inovação, que o Brasil retomou. Nós retomamos o protagonismo da educação pública, o Brasil retomou o plano de imunização na saúde. O Brasil passou a ser um país negacionista, nem vacina o governo federal incentivava as pessoas a tomar. Verdade. Nós vivemos a maior pandemia do mundo, enquanto o próprio presidente estimulava que as pessoas não se vacinassem. Eu queria pegar carona nesse momento que o senhor fala da presença do presidente Lula na China. Ele chega agora às 8h30, horário de Brasília. Uma das frentes de negociação do governo federal com o governo chinês, o presidente Xi Jinping, é a possibilidade de investimentos em um fundo para infraestrutura aqui no Brasil. Isso pode beneficiar também o Ministério dos Transportes? Com certeza, o Ministério dos Transportes é o ministério mais representativo no que concerne a infraestrutura nacional. É o que mais investe, é o que tem o maior orçamento da União, e o presidente vai iniciar esse diálogo com Xi Jinping. A presidente Dilma também assumiu a presidência do New Development Bank, que é o NDB, o Banco dos BRICS, e também é uma vertente muito importante para o investimento em infraestrutura, em estrada, em rodovia, em ferrovia, em geração de energia renovável, energia solar, energia eólica. O Nordeste brasileiro tem um grande potencial, a Alagoas está avançando muito também na geração de energia. Aliás, na geração de energia o Estado se destaca, a gente é um dos maiores produtores de energia do Brasil. Pouca gente sabe disso, mas Alagoas é um dos maiores estados produtores de energia do Brasil. A gente produz energia por
por hidroelétrica, por biomassa, por energia solar. Então a gente tem uma matriz diversificada, o que coloca o Estado como produtor de energia, e esses investimentos são fundamentais para o Brasil como um todo, para o Nordeste, e o presidente Lula ele vai defender essa agenda do comércio, dos investimentos internacionais, isso respeitando a China, sem brigar. A China tem um PIB de 18 trilhões de dólares. Isso dá quase 100 bilhões ou 100 trilhões de reais. O Brasil tem um PIB de 10 trilhões, eles têm um PIB 10 vezes o nosso. Então é muito importante a gente comerciar com eles, respeitar essa relação, ter prestígio na relação, posicionar o Brasil internacionalmente, porque o país tinha virado um pária internacional. Ninguém respeitava o Brasil, porque a nossa agenda era contra o meio ambiente no governo passado, né? Era contra o meio ambiente, contra os índios, era uma agenda machista, uma agenda contra a vacina, uma agenda que combatia a pandemia de maneira contrária ao que o mundo fazia. A gente tentou conter a pandemia aqui, ao invés de com vacina, com cloroquina. Isso tudo mudou, o Brasil voltou à agenda internacional, não é mais um país negacionista, não age com fake news, isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho dos próximos planos aí. O senhor está com viagem marcada para a Argentina, é isso, na próxima semana, para discutir ali a integração entre os dois países com investimentos em infra-rodoviária. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa pauta. Com certeza, Thaís. Nós temos hoje uma orientação do presidente Lula de ampliar o diálogo com a América do Sul, a fim de fortalecer também as nossas relações internacionais. E essa semana vai ter um encontro de ministros dos transportes em Buenos Aires, na Argentina, e eu vou propor um plano de integração logística para a América do Sul, porque o Brasil já tem um plano logístico, mas os outros países não têm, nem todos têm planos logísticos nacionais, e não há integração entre os planos logísticos existentes. E nós fizemos uma parceria com a JICA, que é a agência de fomento japonesa, para que ela nos ajude a fazer um plano de integração da América do Sul com rotas bioceânicas rodoviárias, hidroviárias, rotas bioceânicas ferroviárias. Essas rotas bioceânicas são aquelas rotas que permitem o tráfego de cargas do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. O que é muito importante, porque permite que, por exemplo, o que é produzido no Chile, se vai ser vendido para a Europa, ele, por uma rota bioceânica, seja escoado pelo Brasil. E o que o Brasil produz para ser vendido para a Ásia, possa também, por essa rota bioceânica, ser exportado pelo Chile ou pelos países que tem costa com o Oceano Pacífico. São saídas muito importantes, e essa integração regional ela é fundamental. E o Brasil é o líder da nossa região. A gente precisa agir para ajudar o crescimento dos países vizinhos, porque se a gente não fizer isso, eles não crescem, o que também impacta o nosso crescimento. Com certeza, ainda mais com a economia, né, que está sendo articulada aí, ou pelo menos reaquecida com o Mercosul após a volta do presidente Lula ao poder. Ministro Renan Filho, o senhor é um quadro do MDB de referência, está aí agora, obviamente, impactado com essa presença do Ministério dos Transportes, tendo uma visão macro da política, mas vamos voltar aqui para a Cidade Sorriso. Próxima eleição é municipal. Qual o papel que o MDB deve ter, na sua opinião, em relação a esse pleito? Candidatura própria, alianças, para finalizar em 1 minuto, ministro. O MDB trabalha para ter candidatura própria em todas as cidades. A gente está quase chegando a 70 prefeitos dos 102 municípios de Alagoas no MDB. Então a gente espera disputar as eleições em todas as cidades, oferecer uma proposta para que o partido colabore com o desenvolvimento dos municípios, porque para Alagoas crescer, para o governador Paulo Dantas continuar fazendo um bom trabalho, a gente precisa de administrações exitosas nos municípios também. E o partido pretende disputar as eleições em todas as cidades. É isso, a gente gostaria de agradecer, ministro Renan Filho, falando aqui sobre a recomposição do orçamento, modernização de infraestrutura nacional, investimentos
e também sobre essas previsões, né, das próximas eleições, o comportamento do MDB no próximo pleito municipal. Gostaria de agradecer, ministro, pela sua participação aqui no Jornal da Mix. Até uma próxima oportunidade. Olha, muito obrigado pela oportunidade e quando estiver por aí em Alagoas, vou passar pessoalmente para conversar com vocês novamente, tá bom? Perfeito. Agora são 7 horas e 49 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial no melhor mix do Brasil. Daqui a pouco voltamos para a reta final do jornal desta quarta-feira. Até já. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Abril é o mês dos dentes fixos na Oral Unique. Conquiste seus dentes fixos com os implantes dentários da Oral Unique e nunca mais tenha dificuldade para mastigar ou vergonha de sorrir. Esqueça a dentadura e aproveite essa oportunidade de recuperar seus dentes fixos já. Agende a sua avaliação no 3436-4200 ou mande uma mensagem para 981354200. Oral Unique. Viva de frente. Oral Unique Maceió, CROALVA 427. Dr. Denner Góes, CROAL 052. Curta a Mix no Facebook, facebook.com/Mix Maceió FM. O Instituto Arnon de Melo apresenta a obra literária Enciclopédia Municípios de Alagoas, 4ª edição. Uma das principais fontes de pesquisa sobre a história, cultura, geografia e economia dos 102 municípios do nosso estado, com um capítulo especial sobre o bicentenário da independência do Brasil, em 12 fascículos, todos os sábados encartados na Gazeta de Alagoas. Realização Instituto Arnon de Melo. Apoio Cultural. Governo de Alagoas. Juntos por uma Alagoas de todos. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Escola SESI. Seu futuro começa aqui. O mundo te espera. Prefeitura de Marechal Deodoro. História, cultura e lazer. Descubra Marechal. Mineradora Vale Verde. Pensar diferente. Fazer mais. Equatorial Energia. Pelo futuro todo dia. AMA. 42 anos em defesa dos municípios alagoanos. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. De volta com o Jornal da Mix FM, a reta final, claro, dentro da nossa programação, você que está acompanhando aqui o Jornal da Mix, fique rindo não, Thaís. É o melhor mix do Brasil, estamos juntos a primeira semana, nós chegamos à metade da semana, né? O que é muito legal, claro, para todos nós, essa equipe maravilhosa, tanta gente, né, investiu justamente para que a gente pudesse estar aqui hoje fazendo esse trabalho, tá? Olha, notícia importante aqui, sabe aquelas brasileiras que foram presas na Alemanha, acusadas de tráfico internacional de drogas, né? Cocaína foi encontrada na mala, que foi trocada, né? As etiquetas foram trocadas aqui no Brasil. Elas foram soltas, tá certo? A família, a mãe dela, de uma delas, quando estava chegando lá na Alemanha, já se deparou com essa cena. Eu tô falando aqui da Giane Pauline e a Katrina Bahia. Elas estavam presas há um mês, rapaz, na Alemanha, por conta aí de uma informação equivocada, né? De uma trama internacional, não tinha nada a ver com elas juntaram dinheiro, a típica brasileira, né? Juntou dinheiro a vida toda para conhecer a Alemanha, vai para uma viagem internacional, se depara com a quadrilha que agia azar, no aeroporto. Já pensou, azar. Thaís? É um alerta para todos nós, no né? lugar errado, na hora errada para acontecer um negócio desse. Estão né? soltas, tomaram aqui um copo de chopp equivalente a um liquidificador. Uns 10, amigo. Sabe o liquidificador, aquele copo? Pois é, rapaz, estão comemorando aí a liberdade. Que notícia boa, né? Tirar o cano de escape. Vamos trazer outra notícia aqui. Governo publicando edital de 150 milhões de reais para a segurança nas escolas, o assunto do momento em todo o Brasil, conforme anunciado, né, inclusive pelo Ministério da Justiça. O edital já de 150 milhões de reais tem como objetivo aumentar a segurança após ataques às escolas. Então, a pasta do Ministério da Justiça publicou o edital de chamada pública para adesão ao Programa Nacional de Segurança nas Escolas, e o Diário Oficial da União já trouxe a medida hoje como forma de enfrentamento à onda de violência e ataques em escolas e creches, como a gente vem
falando e atualizando você, ouvinte aqui do Jornal da Mix. 7h53, durante a abertura do evento Offshore Week 2023, na última terça-feira, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, defendeu a revisão na política do preço do gás. Essa notícia é destaque na Gazeta Web, importante aqui também para a economia. O objetivo, segundo ele, é promover mais competitividade e investimento para o setor no Estado. Você sabe, Thaís, quando o Estado consegue viabilizar exatamente um insumo tão importante como o gás, que ele seja barateado, você consegue atrair mais empresas que utilizam justamente esse combustível no seu processo de produção, e o acordo é exatamente a geração de emprego e, consequentemente, também a captação de impostos. Então, o governador está vislumbrando aí uma realidade de futuro importante, esse posicionamento do Executivo Estadual. É isso aí, Marcos Rodrigues, a gente segue então para você ouvinte com as últimas do esporte aqui no Jornal da Mix. Jornal da Mix, Esportes. A Federação Alagoana de Futebol divulgou na noite desta terça-feira os melhores do campeonato estadual da primeira divisão. Escolhido pela imprensa, craque do campeonato, Renato, jogador da equipe do CRB. Revelação, Vitinho do Asa de Arapiraca. Melhor treinador, também do CRB, o Humberto Lousa. Goleiro, Diego Silva, da equipe do CRB. Lateral direito, Matheus Ribeiro, CRB. Zagueiros, Fábio Aguiar, do Asa, e Fábio Alemão, da equipe do CRB. Lateral esquerdo, Guilherme Romão, do CRB. Volantes, Auremir e Juninho Valoura, do CRB. Meio-campista, Anderson Feijão, do Asa, e Rafael Longini, do CRB. Finalizando os atacantes, também da equipe regatiana, bicampeão estadual na temporada de 2023. Anselmo Ramon e Renato, ambos confirmando da equipe regatiana. Portanto, o CRB teve 9 jogadores entre os 11 escolhidos pela imprensa como os melhores do campeonato estadual e 2 da equipe do Alvinegro Arapiraquense. Federação Alagoana de Futebol, que promove na próxima segunda-feira uma Assembleia Geral para apreciação das contas do exercício 2022. Momento também que, através de uma Assembleia Extraordinária, vai também dar posse aos novos diretores da Casa do Futebol para o triênio 2023-2027. Foram as notícias da Federação Alagoana de Futebol aqui no Jornal da Mix, com o repórter Orlando Batista. 98.3. E o experiente e rodado zagueiro Gum continua no Clube de Regatas Brasil. O contrato do Gum terminando agora, depois do Campeonato Alagoano. O Campeonato Alagoano já terminou. Mas o presidente Mário Marroquim informou no próprio sábado, na festa do bicampeonato do CRB, que o Gum continua. É um cara que vai ajudar muito o CRB. Ele tem condições de 38 rodadas pela uma Série B? Não, mas tem o Conceição que está chegando. Aí vai revezar nessa zaga do Clube de Regatas Brasil. Um bom jogador, um caráter, um atleta, não pode ficar de fora, como disse o presidente Mário Marroquim. Lembrando que o Gum, campeão pelo Clube de Regatas Brasil em 2020, 2022 e agora 2023. 3 campeonatos ele tem na história do clube, o Gum, que tem 37 anos. Esse ano ele disputou 15 jogos. Já defendeu o Clube de Regatas Brasil em 150 vezes ou 158 jogos. Aí, portanto, o histórico do Gum, que era capitão, agora é o Auremir, mas ele continua com o perfil de líder. Não só com o perfil, mas com uma liderança. É um dos que, inclusive, antes do próprio Auremir. Então, para a alegria do torcedor do Clube de Regatas Brasil, houve um consenso, um entendimento, e o Gum continua até o final da temporada defendendo as cores do Clube de Regatas Brasil. Sucesso para o experiente Gum. Marcelo Rocha, com informações do Clube de Regatas Brasil para o Jornal da Mix. CSA e Internacional de Porto Alegre vão seguir disputando essa terceira fase da Copa do Brasil. É bom lembrar que no histórico do confronto, a vantagem continua sendo da equipe do Internacional de Porto Alegre. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 5 gols marcados e um total de 2 sofridos. Isso diante do resultado de ontem. Pela Copa do Brasil, foram 3 partidas, 2 em 89
e a outra aconteceu ontem em Porto Alegre. É bom que a gente destaque que os jogadores do CSA chegam no final da tarde de hoje à capital alagoana e aí a programação será divulgada, né? Principalmente porque o CSA tem aí cerca de 15 dias visando o jogo contra o Internacional no estádio Rei Pelé no próximo dia 27. Até lá, segue aquela expectativa também do meio atacante Rodolfo poder ser, inclusive, um nome, uma novidade para o próximo compromisso. Falta apenas que o jogador receba a sua regularização, o seu nome seja colocado no boletim informativo diário, o famoso BID da CBF. 2 jogadores do CSA fizeram suas estreias ontem, o Arnaldo, lateral, e o atacante Jô. Warner Oliveira para o Jornal da Mix. Bom dia, com Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. Valeu, tá aí então tudo sobre esporte. Olha, o jovem Lázaro, que não tem telefone, achou um celular perdido na rua, entrou em contato com a polícia para devolver o aparelho. O que foi que veio depois? Os policiais se sensibilizaram e a honestidade dele resultou aí na compra de um aparelho novo para o jovem. Ou seja, vale a pena ser honesto. Vale a pena ser honesto e tá aí uma prova da lei do retorno, tá vendo? O retorno que ele teve pelo ato é isso aí. E deve ser um ato comum, não um ato esporádico, né? Que a gente não veja com frequência. Vamos falar de outro ato nobre. Bilionário doa 1 bilhão e 500 milhões para a educação de estudantes. Está aqui, o bilionário doou esse mais de R$1 bilhão para ajudar a financiar a educação de jovens norte-americanos na Universidade de Harvard. Tá aí uma boa ação que vai mudar a vida de vários estudantes. O empresário Kenneth Griffin, de 54 anos, decidiu assim, viu, Marcos? A minha fortuna precisa ser aplicada no ensino e o ricaço aí destinou parte dos recursos que teve para ser doado, né, à Faculdade de Artes e Ciências de Harvard. Será que algum ricaço aqui brasileiro vai ter a mesma boa ação? É o que a gente espera. Claro, os ricos brasileiros adoram imitar os americanos. Olha, eu vou embora, hein? Tchau, até amanhã. Bom dia, Thaís. Tchau, Marcos. Vamos embora e você pode conferir lá todos os dias. TV Mar, canal 525 da NET. Entrar no Gazeta Web, lá no podcast vai ficar o Jornal da Mix e acesse o nosso YouTube, tá lá o Jornal na íntegra. Um bom dia pra vocês. Amanhã a gente tem novo encontro marcado. Tchau.